Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro A América de Trump, de Paul Gottfried. E porquê fazer a apresentação deste livro? Meus amigos, estamos perante as eleições dos Estados Unidos da América, que praticamente vão ser daqui poucos dias, e eu creio que estas vão ser as eleições mais importantes das últimas décadas e que por isso penso ser de importância fundamental apresentar aqui esta obra, A América de Trump, Entre Nação e Império, de Paul Gottfried, que, devo de dizer, um livro com poucas páginas, sensivelmente 104 páginas, parece praticamente um opúsculo, um pequeno opúsculo, mas aqui Paul Gottfried, já vamos ver quem é, faz aqui um resumo bastante interessante do que significa a América de Trump. E, meus amigos, mais uma vez, devo de dizer que o que nós ouvimos na comunicação social não corresponde à realidade daquilo que se passa nos Estados Unidos. E a opinião americana, maioritária, não pensa mesmo nada como nós vemos muitas vezes as opiniões dos comentadores e dos analistas aqui em Portugal, nas televisões em Portugal. E isto tem muito a ver com uma grande parte da opinião do mainstream, do chamado mainstream, ou seja, das principais redes de comunicação internacionais. Todas elas estão dominadas por um pensamento que é contrário, digamos assim, à América de Trump. E com isso vamos então à abordagem do vídeo. Antes eu queria apenas aqui mostrar um livro importantíssimo que eu vou tentar aqui mostrar aos meus amigos. E eu faço aqui desde já o anúncio deste livro também, que eu já fiz a apresentação no canal. Portanto, os USA e o Partido das Sombras, dos nossos amigos do PH Vox, o canal PH Vox, canal brasileiro de informação, e que escreveram este livro já há algum tempo e que nos falam do Estado profundo americano, nos falam de um partido das sombras nos Estados Unidos, dominado por grandes financeiros. Podem também ver o vídeo que fiz sobre George Soros, que eu acabei de fazer sobre George Soros, a agenda Soros, e os nossos amigos Paulo Henriques Araújo e Ivan Kleber, do PH Vox, escreveram aqui esta obra, que eu já fiz a apresentação no canal, e tem muito a ver também com este livro aqui, de Paul Gottfried, e também tem muito a ver com aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. E, mais uma vez, digo aos meus amigos para acompanharem estas eleições, acompanharem as eleições, podem o fazer ali no canal PH Vox, que é um excelente canal, que não tem viés nenhum em termos políticos, no sentido como nós vemos aqui nos canais portugueses, digamos assim, de informação, não é? Que claramente vemos que todos os canais e todas as pessoas que estão à frente e que vão estar à frente da apresentação dessas eleições, todas elas claramente em apoio a Kamala Harris, não é? E então eu faço um apelo aqui para procurarem a informação na internet. Este é um excelente canal, o PH Vox, podem o fazer dia 5, mas também há aqui em Portugal, sei que vai haver alguns canais de YouTube que também vão fazer o acompanhamento dessas eleições, e no Brasil também há muito mais. Portanto, há muito mais, principalmente
brasileiras residentes nos Estados Unidos que vão fazer a cobertura, digamos assim, das eleições americanas. E desde já faço aqui essa publicidade, porque, meus amigos, se nós formos a acompanhar o desenrolar das eleições na CNN ou na SIC Notícias ou nesses canais, estou aqui a falar em Portugal, nós já sabemos qual é a tendência, qual é o viés político destes canais e vamos ter uma informação deturpida, independentemente de qual for o candidato que vencer as eleições. Dito isto, e mais uma vez também quero aqui dizer, como eu já tinha dito no outro vídeo que fiz, não tenham grandes esperanças nestas eleições. Quem é trumpista, quem é conservador, quem defende o lado da América conservadora, e com isto não estou a desmoralizar ninguém, apenas estou a dizer que não tenham muitas esperanças, porque existe uma máquina que é o Estado Profundo norte-americano. Esta máquina é poderosa, ela inclusive é sustentada pela máquina globalista, que é a máquina internacional, que tem muitos atores, que eu tenho falado muitas vezes aqui no canal, e esta máquina é poderosíssima e tem um controle muito grande sobre o domínio político, o domínio eleitoral. Com isso não estou aqui a insinuar que pode haver qualquer manipulação ou fraude, não é? Porque eu não vou falar disso aqui no canal, mas apenas quero dizer que Donald Trump está a lutar sozinho contra uma máquina poderosa. Uma máquina que controla os setores da economia, os setores da indústria do armamento, da comunicação social, portanto, os próprios setores da indústria cinematográfica, os próprios setores dos numéricos, da internet, como os GAFAM, não é? Que nós conhecemos, a Google, a Microsoft, portanto, a Facebook, a Apple, todas essas grandes big techs. Portanto, esta máquina, que é a máquina que suporta, digamos assim, o Partido Democrata e o Estado Profundo, tem um poder muito grande. E é exatamente isso que também Paul Gottfried nos fala. Vamos ver quem é Paul Gottfried e vamos ver um pouco também o que é que nós queremos dizer quando falamos da América de Donald Trump. Pondo de lado todos os clichés desta comunicação social, que é uma comunicação social progressista, não é? Liberal progressista e globalista, que a única coisa que faz é reduzir ao extremismo todos aqueles que não entram nessa agenda progressista. Que é exatamente isso que fazem também com Donald Trump, tentando reduzir Donald Trump ao extremismo absoluto, não é? Como fazem aqui em Portugal, como fazem em vários países da Europa, sempre reduzindo o adversário que não é socialista, que não é globalista, que não é da extrema-esquerda, reduzindo esse adversário sempre aos clichés, fenómeno de que já tinha falado, portanto, Leo Strauss, em 1953, como eu não me canso de dizer, no seu famoso livro História e Direito Natural, que nos fala da reductio ad Hitlerium, ou seja, reduzir o adversário a Hitler, que é exatamente isso que fazem em relação ao Donald Trump, com o intuito de atingir a opinião pública e tentar assustar a opinião pública para não votar no Donald Trump. Ora, é exatamente o contrário. O partido ditatorial, o partido totalitário é o Partido Democrata, é a Kamala Harris, são eles que produziram nesses 4 anos os últimos conflitos, são eles que praticamente destruíram a economia nos Estados Unidos, a inflação nunca esteve tão alta, são eles que impõem nas universidades as ideologias, por exemplo, como as ideologias wokeistas e LGBTistas, são eles que impõem uma América progressista liberal, mesmo aqueles que não querem, que não se revêem, que não se identificam com estas visões, e todos aqueles que não se identificam com essas visões, automaticamente são reduzidos a extremistas. E a melhor maneira de reduzir não é o extremismo soviético, porque se eles não falam, o que eles querem é reduzir ao extremismo que acabou em 1945, não é? O extremismo nazi, como nós sabemos, e isso é uma técnica que já Leo Strauss já tinha falado, como eu disse,
É uma técnica muito eficaz para desacreditar o adversário e para que a opinião pública olhe para o candidato com medo. E é exatamente isso que fazem, porque a comunicação social manipula, tenta manipular. E nós então, para combater isto, este canal, o canal Ocidente Neri, resolveu apresentar o livro de Paul Goldfield, e vamos ver, vamos analisar também o que é o paleoconservadorismo, vamos ver o que é que significa quando nós falamos em paleoconservadorismo, que Paul Goldfield é o seu representante máximo. Vamos perceber também um pouco, na parte final do vídeo, como é que funcionam estas eleições americanas, que são muito diferentes normalmente das eleições em alguns países aqui da Europa. Vamos ver isso tudo e vou tentar aqui apresentar as ideias de Paul Goldfield sobre a América de Trump, Entre a Nação e o Império, um livro muito interessante. Este livro sim está à venda em Portugal, portanto este aqui podem não comprar. Um livro escrito em 2023, das edições Astraios, com 104 páginas, portanto é um livro fácil de ler, mas que resume as principais ideias de o que é a América de Donald Trump. Primeiro temos que perceber que a América de Donald Trump é a America First, ou seja, é a América primeiro. Não é a América de George Soros, como vimos no último livro, que é a América Last, a América em último, que é a América dos globalistas, sempre em prol do globalismo, do progressismo liberal e nunca em prol da nação. O grande embate do século XXI será aqueles que estão do lado do sistema global, que incentivam o sistema global, contra aqueles que querem o sistema das nações, que se revêem na soberania das nações, que é o meu caso, não é? E também o caso, de certa forma, de Paul Goldfield, já vamos ver, e também é o caso de Donald Trump. Nós aqui revemos-nos numa, por exemplo, numa Europa de nações constituídas por nações soberanas. Cada uma dessas nações toma conta do seu próprio país, não é? Ou seja, uma definição muito interessante de Pierre-Yves Rougeron, do Cercle Aristote, também, que faz parte dos Patriotes, de Florian Philippot, e que nos dá essa definição. Soberanista é aquele que é dono em casa, da sua própria casa. Não recebe ordens de fora, ninguém vai mandar para o seu país. Ou seja, opõe-se àquilo que é a xenocracia, ou seja, o governo do estrangeiro em solo nacional. E é isso que nós aqui defendemos, é isso que Donald Trump defende para a sua América, ou seja, que não haja ingerência das Nações Unidas, ingerência dos globalistas, ingerência das grandes organizações económicas e do Estado profundo americano, como por exemplo Davos e todas essas grandes organizações, Bilderberg e por aí fora, de toda esta gente liberal e socialista, porque eles estão juntos, os chamados progressistas liberais, que querem um mundo, uma agenda e, como muito bem diz George Soros, os Estados Unidos da América é o maior obstáculo, Estados Unidos, ou seja, a soberania a nação, a soberania dos Estados Unidos da América é o maior obstáculo para a nova ordem mundial, para o poder globalista, como muito bem diz o próprio George Soros, não é? Então, vamos então à América de Trump, entre nação e império. É exatamente isso o resumo. Nós defendemos as nações, os globalistas defendem um império mundial. Os democratas querem um império progressista liberal no mundo inteiro. Para isso eles querem converter todas as nações do mundo na sua visão progressista, liberal e LGBTista, e é por isso é que quem se opõe a essa visão, como a Hungria, como a Rússia, como todos os países que se opõem, alguns países também comunistas que não estão de acordo com esse modelo, que estão no BRIC, e eu não estou aqui a defender os BRIC de forma nenhuma, mas estou apenas aqui a dizer que são outras visões, porque existem também outras visões da nova ordem mundial. Então temos esta briga entre a visão que hoje vamos ver dos democratas, que é o chamado Império Ocidental, progressista liberal, não é? E este império que está em briga com
dentro dele próprio, com o próprio Donald Trump, que se alinha mais na America First, América primeiro, e, meus amigos, mais uma vez, devo de dizer que isto, para que Donald Trump seja presidente, embora possa até ter grande parte dos americanos do lado de Donald Trump, que eu sei, isto é um facto, não é? Muita gente nos diz que Donald Trump, já a opinião pública está mais favorável a Donald Trump do que a Kamala Harris, embora na televisão vocês não vão ouvir isso, mas é a realidade do terreno, porque vimos o mal que fez o partido do Biden em que esteve inserida Kamala Harris, não é? Nesses últimos 4 anos, e podemos ver que então podemos dizer que mesmo assim será muito difícil para Donald Trump vencer estas eleições com o peso que tem, como eu disse, o Estado profundo. Então, introdução. Trump visto pela direita. Começa logo aqui o ponto do livro e depois fazemos assim. Primeiro, então, se calhar é melhor eu falar já de Paul Goldfield, para não esquecer. Depois, no fim, vamos ver o que é o paleoconservadorismo e as eleições americanas. Eu vou deixar isso para o fim. Vamos agora ver um pouco também da biografia de Paulo Gottfried. Portanto, Paul Edward Gottfried, que nasceu a 21 de novembro de 1941, é um filósofo político paleoconservador americano, historiador, colunista e professor emérito de humanidades no Elizabethtown College, na Pensilvânia. Atualmente é editor-chefe da revista Crónicas. Ele é um académico associado do Mises Institute e corresponde, nos Estados Unidos, aquilo que é chamada a Nova Direita, a Nova Escola, uma revista ligada à Nouvelle Droite. A Nova Direita, aqui na Europa, que foi durante muitos anos sempre representado por Alain de Benoist. Então, a ideologia política, o paleoconservadorismo é a ideologia política principal de Paulo Gottfried. E vamos, se calhar é melhor agora, vamos ver um bocadinho melhor isto, que isso é importante antes de irmos aqui ao livro. Então, a ideologia política, o paleoconservadorismo. Então, Paul Gottfried ajudou a cunhar o próprio termo, o termo paleoconservadorismo, ao paleoconservador, em 1986. E como sendo uma direita alternativa com Richard Spencer, em 2008. Embora seja conhecido por trabalhar com grupos e figuras da direita conservadora, Paul Goldfield disse que não quer estar no mesmo campo de uns certos nacionalistas mais radicais, não é? Isso foi logo descartado por Paul Gottfried. Então, portanto, o paleoconservadorismo refere-se a uma vertente do conservadorismo estadunidense que preconiza o tradicionalismo baseado no cristianismo, no regionalismo, no constitucionalismo, no anticomunismo, combinando uma política interna com um governo limitado e federalista, além de uma política externa protecionista, isolacionista e não intervencionista. Portanto, as preocupações do paleoconservadorismo coincidem com as da velha direita, chamada velha direita, que se opõe ao New Deal das décadas de 30 e 40, bem como ao paleoliberalismo, que é outra vertente, e ao populismo da direita. O termo neoconservador, atenção, também conhecido como neocon, e paleoconservador, também conhecido como paleocon, portanto muitas vezes os americanos usam esses diminutivos, neocon ou paleocon, para, digamos assim, separar e para dividir
digamos, não é para dividir, mas para diferenciar esses dois termos, que são termos cunhados após, principalmente o termo neocon, o neoconservador, cunhado logo após a Guerra do Vietnã, e uma divisão no conservadorismo estadunidense. Houve esta divisão entre os intervencionistas e os isolacionistas. Então, os neocons são intervencionistas e os paleocons são isolacionistas. Vou explicar depois isto melhor. Os partidários da Guerra do Vietnã ficaram conhecidos como os neoconservadores, intervencionistas, pois marcaram uma ruptura decisiva com o isolacionismo nacionalista que os conservadores tradicionalistas haviam subscrito até então. Quero aqui apenas frisar aqui um pequeno reparo que acho que é importante, é quando nós falamos no conservadorismo. Meus amigos, existe uma diferença, e vou repetir isso mais uma vez, eu já tinha falado isso em vários vídeos, principalmente quando fiz a análise da direita americana, dos vários partidos da chamada direita americana e do conservadorismo americano. E também olhando um pouco para a história na Europa, com o desenvolvimento da Revolução Francesa, que é a partir daqui que nós temos que compreender, temos duas grandes posições. Eu vou partir dessas duas grandes posições para depois nós chegarmos aqui aos paleoconservadores, para nós podermos entender um pouco melhor, para nós tentarmos compreender isso um pouco melhor. Os conservadores, o chamado conservadorismo, não existia antes de 1789, ou seja, antes do século XVIII, antes da Revolução Francesa, não existe a palavra conservador, ela existe essa palavra, mas não se fala em conservadores, fala-se na tradição. Nem sequer se fala na tradição, porque quem começa a falar na tradição, como sabemos, é Edmund Burke. Isso é importante, meus amigos, esta ressalva que eu estou aqui a fazer. Antes falava-se nos costumes dos povos, e a tradição era a tradição da Igreja. Havia os costumes dos povos, a tradição da Igreja, e antes da Revolução Francesa falava-se nos reinos. Os reinos, e eram os reis que dominavam os reinos. Também não se falava em nacionalismo, porque a palavra nacionalismo não fazia sentido antes da Revolução Francesa. O que vai marcar uma ruptura é 1789. E em 1789, a ala que se opunha mais aos ideais da Revolução Francesa, os conservadores, que na altura também vão apoiar o liberalismo clássico, atenção. Então, esses conservadores, que eram liberais, Alexis de Tocqueville, Chateaubriand, Benjamin Constant, o inventor do liberalismo clássico, todos esses autores que de certa forma, vão fazer uma crítica forte à Revolução Francesa, e Edmund Burke, também ele, vai se posicionar nestes autores que eu falei. Mas Edmund Burke vai, para diferenciar do liberalismo, vai falar no conservadorismo. E com isso, outros autores, como Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Latour du Pin, e mais outros autores, vão falar também eles numa posição contra-revolucionária. Eles vão ser chamados dos contra-revolucionários, mas vão ser contra-revolucionários, digamos assim, nunca vão aceitar muito bem essa palavra conservador, tendo em conta que eles são contra-revolucionários, porque eles vão apelar sempre para a tradição. Então, o tradicionalismo é antes da Revolução Francesa. O conservadorismo é depois da Revolução Francesa. Então, o verdadeiro tradicionalista normalmente vai ser alguém que vai defender a monarquia, que vai defender as tradições da Igreja, neste caso a Igreja Católica, e vai defender uma posição tradicional, defender as instituições antes de 1789. O conservador, alguns conservadores vão defender um conservadorismo contra-revolucionário, que é o caso de Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald e por aí fora, e outros conservadores vão defender uma posição não contra a Revolução Francesa, portanto eles não se vão opor completamente à Revolução, eles vão manter as mesmas bases da Revolução, não é? Baseado nos direitos humanos
e no individualismo fundador, não é? Vão manter essas características da Revolução, mas com um espírito mais conservador, ou seja, vão se opor às visões mais liberais e depois mais que vão surgir, não é? Mais socialistas, mais socializantes, que nessa altura ainda não havia, mas vão surgir depois, vão se opor principalmente à visão de Jean-Jacques Rousseau. Portanto, estes conservadores, a mesma, Chateaubriand, Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant, que vêm da aristocracia, é preciso nós percebermos isso, vão se opor, de certa forma, à visão de Jean-Jacques Rousseau, que vai ser o primeiro teórico que vai dar as bases do coletivismo, nesse caso, não é? E depois do socialismo. Portanto, só para nós fazermos aqui estas pequenas ressalvas, e o paleoconservadorismo, o que é que vai acontecer? Sendo originário dos Estados Unidos da América, vai se originar do conservadorismo americano, mas vai rejeitar o conservadorismo americano, porque eles vão dizer que esse conservadorismo é muito fofinho, estão a perceber? Faz muita vontade, digamos assim, dos liberais e da ala mais à esquerda americana. Daí que liberal nos Estados Unidos é esquerda, enquanto que aqui na Europa o liberal é visto mais como conservador também por causa disso. E o que é que acontece? O paleoconservadorismo vai apelar à tradição. Ou seja, será um ressurgimento do tradicionalismo, mas americano. E em vez de ter esse nome, tradicionalismo, ele vai ter o nome de paleoconservadorismo. Então, vamos continuar. O paleoconservadorismo, ou os paleoconservadores, defendem restrições à imigração, uma revisão de programas multiculturais e de mudanças demográficas em grande escala, defendem a descentralização da política federal, a restauração do controle sobre o livre comércio, a adoção de certas medidas economicamente mais nacionalistas e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos envolvendo países, por exemplo, como a Ucrânia, como Israel e por aí fora. De certa forma, defendem a volta a certas tradições norte-americanas dos pais fundadores da América. Claro que não o vão fazer em relação à Europa, porque estamos a falar dos Estados Unidos da América. Então, podemos dizer que na política contemporânea dos Estados Unidos, o chamado Trumpismo, de Donald Trump, é visto como baseado nos paleoconservadores, como baseado no paleoconservadorismo. Mas o Trumpismo, como nós vamos ver, e Paul Goldfried fala muito bem isso no livro, não se origina dos paleoconservadores, atenção, hein? Mas, de certa forma, os paleoconservadores veem uma aliança estratégica com Donald Trump, derivada das visões que Donald Trump tem, que são muito semelhantes às visões, ou à visão, dos paleoconservadores. Ou seja, uma reformulação do mesmo. Deste ponto de vista, os seguidores da velha direita não desapareceram, continuam com uma influência mais significativa no Partido Republicano, derivado a esses paleoconservadores, e derivado aos trumpistas, que, de certa forma, estão juntos, têm uma visão muito semelhante. Portanto, os paleoconservadores apoiam, portanto, vamos ver isso já ali, não é? Portanto, os paleoconservadores tendem a se opor às visões woke, LGBTistas, do aborto e tudo isso. Eles opõem-se completamente a isso. Portanto, o tradicionalismo sulista, e lá está aqui a palavra tradicionalismo, como ela é importante. De acordo com o historiador Paul Murphy, os paleoconservadores desenvolveram um foco no localismo e nos direitos dos Estados. A partir de meados da década de 80, a revista Chronicles promoveu uma visão do mundo tradicionalista do Sul, focada na identidade nacional, na particularidade regional e no ceticismo em relação a teorias abstratas. Ceticismo em relação a teorias abstratas, que são as teorias da esquerda, não é? E ao poder centralizado. Segundo Ag, Barrett e Sebesta, o antimodernismo do movimento paleoconservador definiu o movimento
neoconfederado das décadas de 80 e 90. Parece um bocado complexo, mas não é. Durante este período, os paleoconservadores notáveis argumentaram que a desagregação, o bem-estar, a tolerância aos direitos dos homossexuais e a separação da Igreja-Estado tinham sido prejudicadas para as comunidades locais e que estas questões tinham sido impostas pela legislação federal e pelos grupos de reflexão da chamada esquerda americana. Os paleoconservadores também reivindicaram os agrários sulistas como antepassados nestes aspectos. Isto aqui está resumido de forma muito resumida. Paul Goldfield vai nos explicar isso. Este livro é muito bom porque é um terreno que eu gosto, que é o plano das ideias. Como sabem, eu sou formado no campo das ideias, não é? Na história das ideias, na história do cristianismo e na história das ideias, em ciência política, e este livro de Paul Goldfield é muito bom. Porquê? Porque foca as questões ideológicas, as várias correntes de pensamento, vai explicando as tendências e vamos ver isso agora no livro, que foram surgindo nos Estados Unidos desde a fundação, não é, do século XVIII até aos nossos dias, e é muito interessante porque Paul Goldfield, historiador e colunista, professor emérito de humanidades, atenção, é, portanto, uma pessoa que tem um vasto conhecimento em termos da história dos Estados Unidos da América sobre, portanto, estas questões. O que é que podemos dizer mais do autor? Nasceu em 1941 no Bronx, na cidade de Nova York. O seu pai era Andrei Goldfield, era um peleteiro em Budapeste, que fugiu da Hungria após o golpe de junho de 1934. Tinha um negócio de peles, por aí fora, não precisamos de falar mais disso. Frequentou a Universidade de Yeshiva em Nova York como estudante de graduação. Pai, não é? Pronto. É mais ou menos isso. E este autor, portanto, vai ter uma importância muito grande nos chamados paleoconservadores, de certa forma, os tradicionalistas da velha direita americana, que vai ressurgir com muita força e que neste momento, derivada aos neocons, que vai haver uma oposição, que é isso que Paulo Gottfried que nos vai falar, uma oposição muito grande entre os neocons e os paleoconservadores, maior ainda do que a esquerda americana, vejam bem, do que a esquerda democrata, ou seja, para os paleoconservadores, os neocons representam a maior ameaça aos Estados Unidos da América. E eu digo-vos já que penso da mesma forma. Então, porque há muita confusão em relação a isso, meus amigos. Para os meus amigos perceberem, os meus amigos que estão a ver, para perceberem um pouco, se nós fizermos a transição da política americana para a política portuguesa, de certa forma podemos dizer que a esquerda americana é o Partido Socialista. Estou a fazer digamos assim, uma comparação assim, um bocado simplista, mas é para nós entendermos. Ou seja, o Partido Socialista em Portugal representa a esquerda americana e os neoconservadores representa o PSD, um bocadinho da Iniciativa Liberal, estão ali mais o PSD e o CDS. Já os paleoconservadores, a visão paleoconservadora tradicionalista da velha direita americana, já se encaixa perfeitamente no Partido Chega. Por exemplo, o Partido Chega aqui em Portugal, que muitos gostam de digamos assim, fazer referência como uma direita radical. Eu prefiro direita conservadora, não gosto da palavra radical. Muitas vezes eu digo isso aqui no canal, eu não gosto muito dessa definição, mas eu sei que é assim que definem o partido. Eu defino o Partido Chega como um partido de direita conservador. Conservador nos seus ideais filosóficos e liberal nos seus ideais económicos, mas sempre com um equilíbrio. É assim que eu vejo. E o paleoconservadorismo é muito isso também. Tem muito essa definição. É muito conservador no plano filosófico e no plano das ideias. No plano económico de certa forma, é liberal, mas é um liberalismo que defende a América primeiro. Que prefere primeiro tratar dos problemas americanos ao invés de querer policiar o mundo. E quem policia o mundo são os neocons.
portanto, que não vem de Bush. Atenção, muita gente pensa que os neocons vêm da era Bush, não. Como vimos, já vem lá atrás, principalmente na Guerra do Vietnã e um pouco antes também. Quem estuda a história dos Estados Unidos da América sabe o que é que eu estou a dizer. Então, aqui na introdução vamos agora ao livro. Vou agora mostrar aqui o livro, portanto, vou tentar aproximar para os meus amigos verem melhor. A América de Trump, entre nação e império. Vamos agora, então, analisar o livro. Trump, visto pela direita, na introdução. O homem mais demonizado pelos média progressistas, não é? Da história da América. Página 5. Paul Gottfried nos diz que nunca houve nenhum presidente, nem o Ronald Reagan, que foi tão demonizado, tão reduzido ao extremismo como Donald Trump, pelos média. E nós sabemos que a televisão americana, toda ela, até a própria Fox, atenção, a Fox também tem está sobre ideologias, está sobre poderes muito grandes. Toda a TV americana, toda a televisão americana é praticamente liberal progressista, está completamente, digamos assim, aparelhada por gente do Partido Democrata e pelo chamado Estado Profundo, o Partido das Sombras, se nós fizermos referência aqui ao livro dos nossos amigos da PH Vox. Portanto, muitas vezes Donald Trump, portanto, de todos os presidentes de Bush, de todos os Bush filho, Bush pai, Clinton, claro, Clinton era democrata, não é? Mas de todos os presidentes, de todos aqueles que houve nos Estados Unidos, Donald Trump é o mais demonizado. Portanto, os conservadores históricos norte-americanos consideram Trump como um homem de centro, vejam bem. Vejam bem. E até inicialmente um homem que tinha vindo da esquerda. E no passado o próprio Trump teria apoiado Hillary Clinton, veja bem. Os próprios Clintons, na página 5. É preciso também nós fazermos essa pesquisa e vermos que Trump nem sempre foi a pessoa que se apresentou, o que se apresenta hoje, não é? Quando era mais novo, Trump sempre foi, eu considero Trump um businessman. É a melhor definição para este presidente. É um businessman que sempre esteve aquém das questões ideológicas. Nunca se interessou muito pelas ideologias. Agora sim, agora desses anos para cá, desde a sua primeira eleição para cá, para defrontar o Estado Profundo, não é? os chamados globalistas, Trump teve que mergulhar nas questões ideológicas. Mas no passado, Donald Trump era um homem dos negócios, um businessman. Portanto, a nova aproximação de Trump à política rompe com o imperialismo neoconservador. Nós temos que perceber que uma das ideias centrais deste trabalho é uma crítica muito grande aos neoconservadores. E eu, às vezes, faço essa crítica também a muita gente, tanto aqui em Portugal como no Brasil também. O Brasil também os tem. Atenção, muita gente se posiciona no campo dos neocons e pensa que está a defender a direita conservadora. Pensa que está a fazer um grande feito, estar do lado. Isso aconteceu muito no governo de George W. Bush, filho. Que uma grande parte dos protestantes evangélicos americanos estavam do lado de Bush. Mesmo nas intervenções que aconteceram a seguir ao 11 de setembro, não é? Mesmo as tais intervenções no Iraque, grande parte de conservadores, de protestantes, de cristãos, de evangélicos, de muita gente dos Estados Unidos se puseram ao lado de Bush, o que foi um erro, no meu ver. Na minha análise agora, não é, com o recuo, foi um erro. Mas houve também paleoconservadores que não. Sempre se opuseram à governação de George W. Bush e sempre se opuseram ao intervencionismo. E esta facção dividiu paleoconservadores de neoconservadores. Que é isto aqui que Paul Gottfried aqui nos explica. Apesar do evidente desvio à esquerda do campo político desde a década de 1950, aqui Paul Gottfried nos diz que nos Estados Unidos, agora estamos a ver a análise nos Estados Unidos,
houve um desvio sempre para a esquerda. Sempre um movimento, aquilo que eu em França chamo o movimento Sinistrogir, que é um movimento do giro para a esquerda, um movimento sinistro que vai sempre para a esquerda, eles chamam isso em França de Sinistrogir, que diz que há uma tendência em as coisas irem sempre para a esquerda. E quem fica à direita é constantemente demonizado. Isto é uma estratégia da esquerda, meus amigos, principalmente da extrema-esquerda, que é tentar sempre reduzir ao extremismo e demonizar quem está à direita. Mesmo que esteja no centro, reparem. Para esta gente, por exemplo, falando aqui em Portugal, por exemplo, o PSD é um partido mau. Muitas vezes nós vemos essa gente da extrema-esquerda também a falar mal do PSD, não é só do Chega. Eles também falam muito mal do PSD, porque eles querem que o PSD vá completamente a reboque para a esquerda, não é? Em vez de só pedir licença para fazer a governação, não. Eles têm que seguir, eles têm que se amarrar completamente e têm que ser arrastados cada vez mais para o extremo da esquerda, não é? Então, apesar do evidente desvio da esquerda americana do campo político, desde a década do desvio político para a esquerda americana, desde a década de 1950, os conservadores celebraram a Revolução Reagan, ou seja, quando houve o mandato de Ronald Reagan, o governo de Reagan, dos anos 80, houve uma pequena celebração da direita, também dos tradicionais da velha direita americana, os paleoconservadores, porque Ronald Reagan, portanto, embora fosse posicionado muito mais como um conservador liberal, não é? Adotou certas posições que estavam mais à direita, não é? Aqui na página 8. Aqui, na página 9, uma excelente referência a Robert Nisbet. Atenção, porque esses nomes todos que eu vou agora aqui falar no livro, estão todos aqui, neste livro aqui, não sei se os meus amigos conseguem ver aqui, da Russell Kirk, a mentalidade conservadora. Portanto, de certa forma, estão ali todos também. E quem quiser, no canal, quem quiser ir ver o resumo de Russell Kirk, podem no fazer também, que eu lá explico o historial, que é um livro com muitas páginas, não é? Quase 1000 páginas, e explica-nos mais ou menos. Aliás, eu posso aqui mostrar para os meus amigos, quem não viu ainda, portanto, o livro da Russell Kirk, que também, isto é um monumento, não é? Com cerca de quase 900 páginas, não é? Portanto, quem quiser aprofundar os conhecimentos da mentalidade conservadora, podem não fazer com este trabalho. Portanto, referência a Robert Nisbet e sua crítica ao conservadorismo, lá está, atual, porque o conservadorismo americano, e mais uma vez, fazendo referência aqui a Portugal, podemos mais ou menos comparar, como eu disse, com o PSD. Portanto, tudo o que o PSD tem feito agora, desde o 25 de Abril, não é? Tudo o que o PSD tem feito está muito a imagem e a semelhança dos conservadores americanos, os chamados conservadores americanos, de onde saíram os neoconservadores. Os neocons. E esses conservadores americanos, como é que eu posso dizer? Foi sempre a direita fofinha, a direita que pede licença à esquerda. Não faz nada sem ter a autorização da esquerda. Esquerda, nesse caso, nos Estados Unidos, Partido Democrata, que se radicalizou muito para a esquerda, ou seja, é interessante porque do Partido Republicano ao Partido Democrata houve, digamos assim, que eram muito mais centristas. Tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata eram muito mais centristas e eles os dois se afastaram muito. Se radicalizaram muito os dois, o Partido Democrata para a esquerda e o Partido Republicano para a direita. É muito interessante acompanhar estes fenómenos. Então aqui, Robert Nisbet vai fazer uma crítica muito grande aos chamados conservadores da direita fofinha, é assim que eu vou dizer para os meus amigos perceberem, os conservadores americanos da direita fofinha, que sempre fizeram praticamente a agenda neocon e a agenda do Partido Democrata, não é? Então, o legado de Edmund Burke, aqui a referência a Edmund Burke no livro, o legado de Edmund Burke e dos conservadores do século XIX foi dilapidado para dar lugar a preocupações contemporâneas, principalmente desenvolvidas entre os neoconservadores, em procurar universalismos abstratos.
isto soa familiar, meus amigos, esses universalismos abstratos é claramente uma visão europeísta dos direitos humanos, não é? Uma visão esquerdista. Lá voltamos outra vez a Jean-Jacques Rousseau, não é? E toda a história da Revolução, do pós-Revolução Francesa, portanto, página 10. Portanto, o movimento conservador, página 11, inicial do século XIX nos Estados Unidos, ofereceu um fórum onde os pensadores proeminentes de calibre, tipo Robert Nisbet, James Burnham, Bradford, Forrest MacDonald, Frank Meyer, o meu inglês não é muito bom, peço desculpa, sou francês, não é? Portanto, podiam exprimir suas ideias. Permitiu a Henry Regenry, do American First, Albert J. Nock, Irving Babbitt, chegassem ao grande público e também, de certa forma, permitiu também as ideias de Russell Kirk também chegar ao grande público, que é isso que nós temos que perceber. Então, a partir do estudo do conservadorismo americano, conservadorismo histórico, e da sua destruição, vejam bem as palavras de Paul Goldfield, tirei aqui os apontamentos do livro, chegamos aos desafios levantados pela eleição e a possível, repito, reeleição de Donald Trump. Depois eu vou falar um bocadinho disso no final do vídeo, aqui na página 11. Então, vamos ao capítulo 1. A realidade do conservadorismo. Portanto, a realidade do conservadorismo. Portanto, as diferentes épocas em estudo. Portanto, aqui vamos ter as diferentes épocas em estudo por Paul Goldfield, que vai nos fazer uma exposição das diferentes épocas. Então, temos os neoconservadores, que assumiram o controlo da direita do establishment americano, recusaram durante muito tempo o rótulo de conservadores. Logo aí vamos lá. É a mesma coisa que o PSD quando diz que não quer nada não quer ser chamada de conservadores da direita e tal. Muitos deles dizem isso, atenção. Se vocês forem falar com pessoas como o Rui Rio, ou como o próprio Montenegro também diz isto, né? Luís Montenegro também diz isso. Página 13. Portanto, o pensamento antirrevolucionário de 1789, na Inglaterra, com as figuras de Edmund Burke, na França com Joseph de Maistre, isto está aqui no livro, não sou eu que estou a dizer, e na França, portanto, com Joseph de Maistre e Luís de Bonald, ou na Europa germanófona, com Karl Albrecht von Heller ou Frederick Stein. Portanto, isso é na página 15. Referências na página 15. Então, aqui temos a defesa dos direitos históricos. Defesa dos direitos históricos dos povos contra a ideologia dos direitos do homem. Ou seja, que é isso que aproxima os tradicionalistas europeus, antigos monárquicos, antes da Revolução Francesa, e contra-revolucionários, depois da Revolução Francesa, que os aproxima também com os paleoconservadores. Os tradicionalistas europeus com os paleoconservadores americanos, todos eles fazem uma defesa dos chamados direitos históricos contra os direitos humanos da Revolução Francesa. É muito interessante. Eu também faço essa defesa. Eu estou em prol da defesa dos direitos históricos e não dos direitos humanos, porque os direitos humanos se tornou ideologia. Como nós vamos ver pela evolução depois, a partir do século XVIII por aí fora, os direitos humanos vão se tornar ideologia, os direitos do homem que se transformam nos direitos humanos. Eu tenho um livro sobre isso, podem ir ao canal ver. E depois, quando se transformam em direitos humanos, vão criar as ideologias. Vão ser pura ideologia. Os direitos vão ser completamente potenciados e vão descaracterizar e desconstruir o homem, não é? Isso vemos na segunda parte do século XX. Então, lá está. Defesa dos direitos históricos dos povos contra a ideologia dos direitos humanos defendida pela burguesia liberal do século XVIII. Análise de Karl Meine. Meine é assim que se diz. Sobre o conservadorismo. Meine, acho que é Meine, Karl Meine. Que é importante porque Paul Goldfield vai falar muito neste Karl Meine ao longo de todo o livro. Para Meine e a semelhança do teórico social Robert Nisbet, os conservadores clássicos foram os primeiros
a discernir a existência de uma consciência de grupo que transcende e molda o indivíduo. Página 19. Ou seja, o racionalismo contra o conservadorismo, duas ideias em confronto desde 1789. Eu aqui prefiro a palavra tradição, ou seja, o racionalismo contra o tradicionalismo. Eu penso que se encaixa melhor, porque como eu já expliquei, o conservadorismo aparece depois da Revolução Francesa e pode aqui criar, e há conservadores que apoiam, de certa forma, o racionalismo da Revolução Francesa. Não se opõem completamente, opõem-se na forma, mas não no fundo. Então, são duas ideias em confronto desde 1789, na página 19. Lá está, aqui sou eu que anotei isto. Tradição antes de 1789, conservador depois de 1789. Então, o conservadorismo americano, segundo Meinen, sempre desprezou o conservadorismo europeu. Isto é, o conservadorismo americano, com seu infame carimbo de relativismo. Russell Kirk, discípulo de Edmund é um notável exemplo, página 20. Porque eles viam o relativismo como um perigo poderoso, não é? Portanto, as componentes do conservadorismo clássico, este livro é muito ideológico, meus amigos. Foca muito nas questões das correntes de pensamento. Meus amigos, tenham paciência, porque isto é importante para percebermos e para chegarmos à América de Trump. As componentes do conservadorismo clássico americano, que advoga o papel do sentimento e da intuição como fontes das quais se extrai o comportamento moral, contra o que apelidava Kirk da máscara do universalismo continental, que é exatamente isso que os conservadores americanos faziam. Eles eram falsos. Eles diziam-se conservadores, mas eles defendiam um certo universalismo continental. Não é? Então, a referência ao livro Ideas Have Consequence é um livro importantíssimo que eu estou sempre a fazer. Estou sempre a fazer publicidade nas minhas redes sociais, que vou traduzir para português. Ideias têm consequências, de Richard Wave. É um livro de importância fulcral e eu vou fazer a apresentação deste livro aqui no canal. Richard Wave, que escreve Ideias têm consequências, livro escrito em 1947 e que descreve a maior parte dos exemplos que, portanto, Paul Goldfield aqui nos está a dar no livro. Portanto, a importância do pensamento solista no conservadorismo americano. Espero não estar a ser muito complicado também, não é? Porque é preciso também perceber que na história das ideias, na história das correntes de pensamento, há sempre muita... Como é que eu posso dizer isso? As ideias, muitas vezes, além de evoluírem, o pensamento está sempre em evolução, há também... Nunca se pode dizer que uma corrente não teve uma influência de outra e não se entrelaçou noutra corrente, e há ali muita confusão muitas vezes, e é por isso que às vezes é difícil fazer o rastreio das correntes. Muitas vezes, por exemplo, a esquerda gosta muito de rotular e de classificar as coisas, mas às vezes as coisas é difícil classificar as coisas porque elas têm uma linha no tempo, uma evolução, e ao longo dessa evolução, portanto, há uma série de cruzamentos e entrecruzamentos das ideias, não é? Portanto, segundo Richard Weber, que escreve As Ideias Têm Consequência, a dissolução do Ocidente remontava a uma decisão funesta tomada séculos antes, século XIV, em que as crenças universais abriram as portas às filosofias nominalistas, levando à erosão do pensamento ocidental herdado de Aristóteles. Ou seja, todo aquele pensamento de Aristóteles, Tomás de Aquino, por aí fora, houve, segundo a visão de Paul Goldfield, houve uma erosão desse pensamento quando se chegou ao século XIV e logo ali, por exemplo, de certa forma um pouco no Renascimento já, e um bocadinho antes do Renascimento na escolástica alta, com o chamado nominalismo, porque a filosofia nominalista que se opôs ao realismo e ao realismo moderado, o nominalismo também ele, de certa forma, criou uma erosão no pensamento tradicionalista, não é? Isto preparou as fundações do pensamento, digamos assim,
dos universais abstratos que vão aparecer nos direitos do homem, não é? Da Revolução. Então, a viragem neoconservadora dos valores. Página 24 aqui, Paulo Goldfield nos vai falar de como é que do tradicionalismo, do conservadorismo, do paleoconservadorismo, como é que há uma viragem para o neoconservadorismo. Os neocons conseguiram afirmar-se pela sua capacidade de forjarem um império de fundação e meios de comunicação. Vejam bem, meios de comunicação social. Um pouco a imagem das técnicas gramscianas, não é? Ocupar os espaços. Mas, amigos, a esquerda foi muito inteligente. E não foi só na segunda parte do século XX. Meus amigos, pelo menos desde a Revolução Francesa, e desde o nascimento do marxismo, não é? No século XVIII, século XIX, desculpa, desde as ideias marxistas, não é? 1848, por aí fora, até chegar ao século XX, mas já desde o século XVII, da Revolução, temos esta estratégia muito inteligente da parte da esquerda, ocupar os espaços. Claro que, ao longo da evolução dos tempos, as ocupações dos espaços foram diferentes, não é? Na antiguidade, ocupava-se os espaços da primeira imprensa, não é? Dos primeiros jornais, dos primeiros livros, depois os espaços, normalmente quem ficava ao lado dos líderes políticos, não é? Depois da Revolução, depois porque continua a haver reis em França, não é? Mas sempre à volta, sempre tentando ocupar os espaços, e com isso eles foram evoluindo, e depois é que aparece a escola de Frankfurt, e depois Gramsci, e tudo isso, que vão dar, digamos assim, vão claramente explicar as opções para ocupar os espaços, e a direita nunca fez isso. Tanto tradicionalistas como conservadores, como a própria direita, nunca soube ocupar os espaços. Foram bons em terem reações, combater o inimigo por meio da escrita de livros, isso sim. A direita é muito boa a escrever livros, a esquerda não, nunca foi, meus amigos, nunca foi. A direita, e ainda hoje vemos isso, e até em Portugal vemos isso, temos autores conservadores da direita que escrevem livros fantásticos, mas a ocupar espaços nas universidades, na comunicação social, nos meios, nos próprios jornais, nos meios de comunicação e nos meios culturais, a direita nunca teve jeito para isso. E a esquerda sempre surfou, sempre apanhou esta fraqueza, e ela sempre fez isto, meus amigos. Poderá haver agora uma mudança, meus amigos, no século XXI, poderá haver uma mudança se começarem a aparecer também, porque é preciso que apareçam homens de dinheiro, como eu costumo dizer, financeiros, que financiam dentro da comunicação social e também nas universidades, consigam financiar programas. Por exemplo, em França, a Marion Maréchal Le Pen já criou uma universidade dela. Uma universidade grande, aquilo tem 3 ou 4 ou não sei quantos mil alunos que aquilo tem, mas é só programas conservadores. É uma universidade, claro, ela é presidente da Reconquête, e o que é que acontece? Se houver essa visão, criar universidades, criar jornais, criar revistas, criar canais de televisão, se houver esta, para também ocupar os espaços e para as ideias chegar. Porque sabemos que escrevendo apenas livros, as ideias não chegam só com os livros. É importante, o livro é o mais importante, e sempre antes de haver uma revolução, sempre houve um livro. Sempre houve livros importantíssimos que, digamos assim, deram origem a grandes acontecimentos. Por exemplo, tanto nos Estados Unidos como em França, não é? Aliás, basta ver o século XVIII, todos os livros dos autores como John Locke, Montesquieu, como Jean-Jacques Rousseau, nos Estados Unidos o senso comum, não é? De Madison, não é? De todos estes livros que apareceram, sempre tiveram um impacto muito grande antes dos acontecimentos políticos. Mas naquele tempo não havia comunicação. Hoje há comunicação social, não é? Hoje temos as televisões, temos a internet, temos isso tudo. Então, para continuar, que eu já estou um pouco desviado do assunto, portanto, como observou Friedman, os autores com raízes mais à esquerda, como Frank Reich, Michael Walzer, elogiaram muito a intelectualidade e o estilo neocon. Vejam bem. Murray Friedman, porta-voz dos neocons, é o próprio que o diz, página 25. Então, os neoconservadores sempre fugiram das questões culturais, vejam bem, e morais, contra a esquerda, contra a chamada esquerda liberal americana.
Sua explosão ficou mais influente na administração Bush filho do que, por exemplo, na de Ronald Reagan, nos diz Paul Goldfield. As personalidades e os conceitos neocons se integraram na administração republicana. Pois é, estão a ver? A esquerda neomarxista na nova esquerda, no Partido Democrata, que se infiltraram, não é? A nova esquerda, no Partido Democrata de um lado, e do outro, os republicanos, que deveriam abraçar as ideias da velha direita, as ideias mais tradicionalistas, mais paleoconservadoras, não. Abraçaram as ideias neoconservadoras. E isto logo no tempo de Ronald Reagan, nos diz aqui Paul Goldfield. E é por isso que hoje temos a fratura americana, temos o ressurgimento de Trump. E o ressurgimento de Trump, como vamos ver, é uma resposta contra os neocons, como nós vamos ver. Então, o paleoconservadorismo opõe-se totalmente aos neocons, meus amigos. Isto tem que ficar aqui hoje bem frisado. Os meus amigos que estão a ver o vídeo, quem não está tão familiarizado com as ideias americanas, tem que perceber isso. Paleoconservadores e neoconservadores não se dão, chocam. São duas ideias agora opostas. Dito isso, portanto, a velha direita conservadora americana critica os neocons, por exemplo, como um dos que fez uma certa crítica, o Pat Buchanan, bem conhecido nos Estados Unidos, que sempre foi um fiel opositor dos neocons, não é? E de qualquer tipo de intervenção bélica, digamos assim, militar no mundo, não é? Portanto, ainda há pouco estava ali a ver na televisão uma comentadora, não vou dizer o nome dela, a comentar que era muito mal Donald Trump vir a ser presidente dos Estados Unidos porque a Ucrânia ia deixar de ser defendida, meus amigos. Enquanto nós continuarmos a ter esta visão de que é mais importante dar dinheiro aos conflitos militares, e ainda por cima estamos a falar dos Estados Unidos, que está do outro lado do Atlântico, não é? Como se eles precisassem da causa da Ucrânia para alguma coisa. Quer dizer, os cidadãos a empobrecer, não conseguem pagar as contas, não conseguem comer, como eu disse há pouco no outro vídeo, e eles preocupados em mandar dinheiro e em defender e injetar dinheiro. E Donald Trump tem razão. Quer dizer, todos os países da Europa estão na NATO, somente Donald Trump é que tem feito um esforço, quando esteve no governo, não é? Um esforço tremendo em injetar dinheiro na NATO. Porque os países da Europa não fazem isso, meus amigos. Não fazem a injeção monetária que faz os Estados Unidos da América. Isto é outra reflexão que o próprio cidadão americano devia pensar nisso. Devia pensar nessas coisas, mas lá está, a comunicação social desvia completamente esses assuntos, não é? E o cidadão americano acaba por não saber essas coisas, não é? Então a exclusão da direita dura, vejam bem, a exclusão da direita dura, aqui na página 28, do debate político, é respeitável. Foi a única forma de os neocons se apresentarem como a oposição mediática oficial. É a mesma coisa que o PSD aqui em Portugal. Só há dois partidos autorizados no arco da governação, os chamados autorizados, PS e PSD. Agora há o Chega, que é a terceira força em termos de número, agora, e o Chega vai subir, meus amigos. Daqui 3, 4 anos vocês vão ver. Com isto está tudo a acontecer. Eu, à minha volta, há pessoas que não votavam no Chega, agora há coisa de uma semana ou duas atrás, e que agora estão a dizer que vão votar no Chega. O Chega vai subir muito, meus amigos. As ideias paleoconservadoras ou tradicionalistas vão subir muito, muito, no mundo ocidental. Porque o mundo ocidental apresenta-se com uma capa, a capa do liberalismo progressivo, ou do liberalismo progressista, digamos assim. E as populações estão a rejeitar. As elites não conseguem entender, ainda não perceberam que as populações estão a rejeitar isso. E inteligente será o canal de televisão, o primeiro canal de televisão. Eu pensei que a ANAU estivesse a fazer isso, mas eles continuam mais ou menos pouco diferente dos outros. Mas se houver um canal em Portugal que de repente disser assim, não, eles são todos esquerdistas, nós vamos ser da direita. Vocês vão ver a audiência que eles vão ter. Basta vai ter mais audiência que eles todos juntos. Só que ainda ninguém pensou nisso. Mas isto é uma estratégia, meus amigos, porque as ideias estão a mudar. Muito bem como o livro As Ideias Têm Consequências, e as ideias têm consequências. Porque no plano das ideias, as ideias no mundo estão a mudar, meus amigos. Há um levantamento
de ideias conservadoras da direita em rejeição a esse liberalismo progressista que nos estão a impor pela força, não é? Então, como Gary Dorian explicou no seu livro The Neoconservative Mind, Politics, Culture and the War of Ideology, escrito em 1993, os neocons não transformaram o conservadorismo tradicional, nem propuseram ser uma alternativa a ela, página 28. Os neocons cultivaram um tom imprecatório copiado da esquerda, maioritariamente judaica, de onde são oriundos os mais velhos de entre eles. Portanto, a aceitação da direita autorizada, a direita fofinha, com aqui em Portugal, fazendo a comparação PSD, como eu já disse, são de facto os neocons. Pronto. Meus amigos, está tudo dito. Está tudo dito. Então, a primeira geração dos neocons, Leo Strauss, Irving Kristol, Daniel Bell, M. Lipser. Atenção, porque esses autores que eu acabei de ler foi a primeira geração. Primeira geração de neocons ainda tinha um viés muito grande conservador. Ainda eram muito semelhantes aos paleoconservadores. Isto é, a primeira geração. Vocês vão ver as outras gerações que vão surgir, vão romper completamente com essa geração. Ainda tinham um certo apreço por valores culturais, nos diz Paul Goldfield, mas sem nunca engajarem-se completamente num debate com seriedade filosófica que caracterizava a direita tradicional. Página 34. Com o fim da história e o fim das ideologias, Francis Fukuyama, que é um bom exemplo dos neocons, conseguiram dominar a direita do establishment. Ou seja, a direita americana foi toda dominada. Esta história do Ronald Reagan, mas isso depois foi tudo dominado. Página 35. Portanto, exemplos. Francis Fukuyama, Alan Bloom e Irving Kristol, que é chamado um dos pais dos neocons, não é? Que eram pessoas que passaram a ser uma direita moderada. É chamada direita moderada. E o que é uma direita moderada? Uma direita moderada é uma direita que tenta fazer igual à esquerda, que tenta abraçar os ideais da esquerda, que pede licença à esquerda, que tem que pedir desculpa, que tem que pedir autorização, que aceita todos os dogmas da esquerda e chega até a aceitar da extrema esquerda, vejam bem. Portanto, nos neocons, onde prevaleceu 3 gerações, lá está, que é o que eu estava a falar, onde coexistiram corporativistas católicos, anarcocapitalistas, agrarianos do Sul e neocons sionistas, vejam bem a mistela, conseguiram convencer-nos de uma visão do mundo. Trump não vem nem de um lado nem do outro. Aí é que está o tal businessman. Trump não vem das correntes de pensamento, não vem das ideias, não vem das ideologias, desculpa, não vem dessa gente toda. O que Trump quer é pôr as coisas a funcionar. É tipo alguém que chega numa empresa e diz assim, olha, agora vou pôr isto a funcionar. Existe isto não está a funcionar, eu vou pôr isto tudo a funcionar. Pronto, é exatamente isso que Donald Trump está-se maribando para as ideias liberais progressistas, para as ideias LGBTistas, está-se marimbando para isso tudo. Então, claro que agora, o Trump de hoje está a fazer guerra ao Estado profundo, não é? Portanto, aqui na página 38. E aí já estamos a chegar a Trump. Portanto, capítulo 2. A mecânica do poder neoconservador. Porque Paul Goldfield teve que fazer, digamos assim, esta análise completa do poder americano, não é? Da história das ideias americanas, para nós percebermos um pouco a evolução nos Estados Unidos. Então, a mecânica do poder neoconservador. Compreender a mecânica do poder que Trump desafiou dentro do Partido Republicano. Compreender a mecânica do poder que o próprio Trump desafiou dentro do próprio Partido Republicano. Página 39. A importância da American Enterprise Institute, AEI, American Enterprise Institute, que ajudou, digamos assim,
que ajudou a recrutar neoconservadores dentro dos intelectuais. Aqui na página 39. Referências ao livro de Paul Goldfield, The Conservative Movement, a influência dos organismos NEH e NID na influência dos neocons, página 80 e 90. Aqui tudo explicadinho no livro. Ou seja, os neoconservadores defenderam desde Reagan o direito de falar pelos conservadores. Eu vou repetir esta frase. Os neoconservadores defenderam desde Ronald Reagan o direito de falar pelos conservadores, sem sequer terem esse direito, porque eles não representavam absolutamente nunca os conservadores, e muito menos os paleoconservadores. Para a direita tradicional, os neocons eram acessório que defendiam posições de esquerda aberrante. Pois está claro, eu penso o mesmo, não é? Página 41. Ou seja, o libertário, à moda antiga, Murray Rothbard, os agrários do Sul, M.E. Bradford e Clint Wilson, e o conservador, ou paleoconservador, Russell Kirk, uniram-se para formar um cordão sanitário contra a invasão neocon. Eles uniram-se, eles vinham de meios diferentes, começaram a ver, mas esses neocons, mas que é isso? Então, mas afinal parece a esquerda, igual à esquerda americana. E eles uniram-se todos para fazer um cordão sanitário contra esses neocons. É um pouco o que acontece aqui em Portugal. O surgimento do Chega. Porquê que o Chega aparece, meus amigos? Já alguém pensou? Alguém parou para pensar porquê que o partido Chega apareceu em Portugal? Simples. Resposta ao PSD. Não há mais nenhuma conversa, meus amigos. O PSD vendeu-se cada vez mais para o PS, ficou cada vez mais controlado pelo PS, a direita fofinha, e então dentro do PSD houve uma resposta. Aliás, o próprio Dr. André Ventura vem do PSD, não é? Nós temos que pensar isso. Uma resposta, se o PSD deixou de ser da direita, então houve um ressurgimento da direita portuguesa. E é exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Os conservadores deixaram de ser conservadores, passaram a abraçar os ideais, criaram-se como neocons e depois os paleoconservadores foram impedidos de ter voz. Foi isso que aconteceu. É isso que nos conta Paul Goldfield. E agora houve uma resposta, uma explosão, desde 2017, 2018, uma explosão, porque as pessoas estão fartas do Estado profundo, não é? Estão fartas desse liberalismo progressivo, e como resposta surge Donald Trump, que é até uma figura que nem sequer vem dos conservadores, nem dos paleoconservadores, nem dos não vem de lado nenhum. É um businessman, um homem que estava-se pouco nas tintas para essas questões, digamos assim, há uns anos atrás. Então, à imagem da esquerda americana, os neocons adotaram o hábito de acusar todos os que se opunham a eles de serem fascistas. Opa, como eu ouço isso em todo o lado. É sempre a mesma coisa. Aqueles que não concordam connosco são extremistas. Pronto, tudo isso para desacreditar a resistência conservadora clássica e paleoconservadora, os chamados paleoconservadores. Então, para o neocon Irving Kristol, que até escreve um livro que eu tenho aí, importantíssimo, Neoconservadorismo, tratava-se de converter os tradicionais e os conservadores numa nova visão fofinha, centrista e moderada, à imagem do nosso PSD. Lá está, página 44. Os neocons conseguiram tomar o controle de todas as instituições conservadoras americanas. Eu vou repetir, isto é de Paul Goldfield, página 45. Os neocons conseguiram tomar o controle de todas as instituições conservadoras americanas, porque a esquerda já tinha tomado conta do resto, o Partido Democrata. Que é assim que eles fazem, meus amigos, ocupação dos espaços. Página 45. Exemplo, a antiga Smith Richardson Foundation, que era tradicionalmente paleoconservadora e isolacionista. Página 45. Os antigos conservadores como Frank Mayer, John Burman, Russell Kirk e Will Herberg foram esquecidos ou ultrapassados e os neocons tomaram os seus espaços. Tipo espaços de comentaristas, espaços de cronistas, espaços de bloggers, espaços de... tudo isso, tudo o que influencia a opinião pública. Página 45. Pat Buchanan, que tentou a resistência,
foi também vencido, juntamente com o seu grande expoente e a organização John Randolph Club, pelos neocons. Também conseguiram anular o poder de Pat Buchanan. Página 47. Alguns focos de resistência ainda ficaram acesos, como nomeadamente o Institut Ludwig von Mises, os editorialistas reunidos em torno do The American Conservative, na página 48, mas foi dentro do próprio Partido Republicano que veio a nova contestação. Surpreendente! Donald Trump, nos diz aqui Paul Goodfield. Página 49. Então foi dentro do próprio Partido Republicano que veio a contestação a tudo o que estava a acontecer. A mesma coisa que aqui em Portugal, o Dr. André Ventura, que veio do PSD, não é? Capítulo 3. Conservadores, fascistas, populistas. Três correntes diferentes unidos pelo odioso olhar da esquerda. Diferença entre a direita surgida no século XX em resposta à esquerda e o conservadorismo como uma resposta militante à Revolução Francesa com Edmund Burke. Aqui o autor faz muitas menções históricas, é muito interessante, que eu por acaso gosto. Página 51. Então aqui, o paleoconservadorismo se caracteriza por uma defesa identitária e tradicional e realista de uma população europeia, branca, cristã, que se orgulha da sua cultura. Pronto, está tudo dito. Página 59. A direita populista, página 61, está empenhada numa profissão de fé, apaixonada e quase mítica, em prol do demos, cujo instinto e bondade natural devem ser libertados a fim de se restaurar a nação e a liberdade. Portanto, a direita populista de Donald Trump é em favor do povo contra as elites do Estado profundo americano. Eu vou repetir. A direita populista de Donald Trump é em favor do povo. Ou seja, quando eu ouço, mais uma vez eu tenho que dizer isso, eu já disse isso 30 vezes, meus amigos, populista, o termo populismo, se vocês ouvirem algumas coisas aqui, deve haver aqui obras no prédio, não liguem, mas também estamos quase a chegar ao fim do vídeo. Portanto, o termo populismo não é sinónimo, não é alguma coisa pejorativa, não é uma coisa negativa, antes pelo contrário é a defesa do povo. Capítulo 5, Donald Trump é o representante do quê? Agora, aqui falando sobre Donald Trump é representante do quê? Donald Trump não é um conservador clássico, ele prossegue políticas centradas na defesa de um Estado forte, mas sua captura da herança tradicional do conservadorismo tem muito pouco de conservadorismo. Portanto, ele em si não é. Página 69. A grande diferença entre Donald Trump e os conservadores que seduziram a esquerda a ponto de verem o candidato Biden retomar o seu programa de políticas externas é que Trump quer restaurar na América os valores americanos. A America First. A América dos valores e dos empresários, das empresas, dos soldados, foi fora. America First. É a America First que pede emprestado o isolacionismo dos conservadores clássicos. Estão a perceber? Trump tem uma visão centrada no Estado e na nação, que difere principalmente na do Estado, que difere um pouco dos paleoconservadores por serem tradicionalistas. Página 75 e 76. Trump defende uma certa igualdade democrática que vinha da esquerda americana. Atenção, algumas coisas também que Trump não se revê nos paleoconservadores. Portanto, Donald Trump não iniciou uma guerra durante o seu mandato, nenhuma guerra houve no mandato de Donald Trump. Algo que não acontecia há mais de 40 anos. Aqui no livro, meus amigos. Trump tem a arte da negociação. Portanto, ele sabe negociar. Trump vai falar com o Putin, vai falar com o Zelensky, ele é capaz de pôr aquela gente toda de acordo. E isto para o Estado profundo é um problema. Não é? Para a indústria do armamento, isto é um sério problema. Porque eles querem vender armas, não é? Então, capítulo 3, o Trumpismo será o vestígio de quê? Ponto de interrogação. Trump muda radicalmente o discurso nos valores. Ou seja, Trump
muda radicalmente no discurso dos valores globalistas, claro, e imperialistas, partilhados pelos democratas e pelos falsos conservadores, a doutrina fofinha. Não é? Página 79. O valor principal de Trump é o patriotismo. Patriotismo. Portanto, os republicanos de Bush herdaram de Reagan a doutrina neocon. Lá está. Os republicanos de Bush herdaram de Reagan a doutrina neocon, do intervencionismo dos direitos humanos universais abstratos que deveriam ser impostos em todas as partes do planeta. Página 80. Antes de Trump, Pat Buchanan encarou a oposição à doutrina intervencionista, não é? Contra a doutrina intervencionista dos neocons. Ele foi o porta-voz da oposição da direita à guerra do Iraque, por exemplo. Quem se lembra? Página 81. Pat Buchanan. Buchanan tinha conseguido juntar os libertários pacifistas com os nacionalistas da direita, que defendiam o protecionismo e o controle da imigração. Página 82. Trump conseguiu unir essas escolas, vejam bem. Conseguiu, juntando-lhes o ressurgimento populista do Sul. Ele conseguiu, Trump foi buscar essa gente toda. Isso nunca tinha acontecido em todo, nem com Ronald Reagan. Página 82. É a defesa da identidade e o stop à imigração. Vou repetir. É a defesa da identidade e o stop à imigração. A inteligência de Trump consiste em vencer os neocons no seu próprio terreno, no seu próprio jogo. E é assim que Trump conseguiu fazer. Muito interessante esta análise aqui de Paul Goldfield. Outra grande estratégia de Trump foi utilizar os negros conservadores contra os Black Lives Matter, que a maior parte deles até são brancos, vejam bem. Página 83. Grande estratégia de Trump. Donald Trump recuperou o orgulho americano, perdido há muitos pelos democratas. Se vocês soubessem a comunidade afro-americana que é pró-Trump, vocês nem sonham. Nem sonham. Portanto, numa altura em que uma nova esquerda iconoclasta, com uma nova antropologia contra o homem, desconstruir o homem, e a mulher, a favor dos géneros, contra a história e a cultura, contra a identidade, contra as raízes, Trump enfrenta tudo isto, todo este sistema, tudo sozinho, e tenta unir o povo todo americano contra este sistema elitista das elites. Página 93. Conclusão. Chegamos à conclusão. Os constantes ataques dos meios da comunicação, dos meios académicos, de Hollywood, das grandes empresas como a Disney, por aí fora, do Estado profundo, do complexo militar industrial, os lobbies LGBTistas, os lobbies antirracistas, a quantidade de observatórios, que são milhares, foram criados na administração Biden, tudo isso, Trump tem que lutar contra tudo isto. E como é que ele faz? Os comícios gigantes de Trump, com toda aquela gente, America First, uma América verdadeira. Vocês não veem o que vem no Partido Democrata, que convidam aqueles artistas todos, agora estão um bocadinho aflitos, não é? Não sabem bem o que é que vai acontecer. Até o Obama teve que ir lá a correr. Portanto, eles estão todos aflitos. E, meus amigos, um à parte, independentemente do candidato democrata, o Biden já era velho demais, não é? Porque já houve candidatos democratas que eram pessoas, pronto, que tinham alguma inteligência. O Clinton, independentemente de quem era, pronto. Epá, mas esta Kamala Harris, eu não sei, mas eu acho que essa pessoa não tem nada a ver com ela ser afro-americana. Atenção, tem a ver com ela, não diz nada de jeito, ela abre a boca, ri-se, ela não tem uma... Eu não sei se ela tem estudos, se não tem estudos, ela deve ter, não é? Obviamente, não é? Mas eu não sei o que é que ela estudou, não sei. Parece que é uma pessoa, desculpem lá o termo, sem ofensas, parece que é uma pessoa idiota mesmo. Idiota não é no sentido de dizer mal da pessoa, é idiota. Um idiota é alguém que a gente explica uma coisa e essa olha para nós e não consegue perceber. Há pessoas assim. Explica-se 10 vezes, 30 vezes e a pessoa não consegue perceber, não tem, a inteligência dela parou. E eu tenho um bocado de medo. Se essa pessoa for presidente, ainda é pior que o Biden. Uma pessoa dessas, como presidente de uma nação, com os desafios que nós estamos a ter com a Rússia, à beira de uma terceira guerra nuclear, com o Médio Oriente, pólvora, uma autêntica pólvora, aquele Médio Oriente, com Israel no meio daquilo tudo,
Sinceramente, eu não sei uma pessoa daquelas como é que vai fazer mediação com, já de si, intervencionistas como eles são. Eu penso que neste momento, para acalmar o mundo inteiro, para pôr uma pedra em estudo, para acalmar, era Donald Trump. Mas isso é a minha opinião, reparem. Porque eu sei que o Estado profundo tem muito poder, meus amigos. Tem muito poder. Eu não posso falar aqui na questão da fraude eleitoral por causa do YouTube. E ainda por cima agora vamos entrar na questão das eleições, eu não vou poder falar disso. Mas ela existe, meus amigos. Atenção. Ela existe. Existe, está provado na história. Não posso dizer quais são os países, não posso dizer aqui, mas está provado que ela existe. Pode-se modificar números, pode-se alterar programas de computador, pode-se fazer muita coisa. Há poder para fazer muita coisa. Vocês viram o que é que se passou no Brasil, também não posso falar. Portanto, hoje, eu costumo dizer, não conta quem vota, como dizia o Lenin, isso é uma frase do Lenin. Não sei se é do Lenin ou do Stalin, um dos dois disse isso. Não conta quem vota, conta quem conta os votos. Quem tem acesso aos números e quem vai apresentar os números. Estão a perceber? Isto é muito diferente, contar os votos e saber os resultados da contagem, com quem vai apresentar os resultados. Há aqui uma diferença muito grande. Só que eu não posso falar disso. E o livro não toca nada, absolutamente não fala nada dessas questões. São questões que eu agora estou a falar por causa das eleições norte-americanas. Então, meus amigos, para acabar, todos esses ataques deste Estado profundo, o que é que nos diz Paul Goldfield? Ele nos diz: a América ou viverá como nação ou morrerá como império. Eu acho que esta é a chave do livro. Esta é a ideia central deste livro. Eu vou repetir. A América ou viverá como nação, Donald Trump, ou morrerá como império, Kamala Harris. Esta frase, fantástica mesmo. Ou Trump, ou a continuação do império moribundo Biden-Harris. Biden-Kamala Harris. Ou Biden-Kamala Harris. Todos contra Trump. Todos contra Trump. É o que está a passar nos Estados Unidos. Mas Donald Trump, talvez o homem que vai, portanto, renacionalizar os valores numa ordem cultural American First. E é ele o homem que ninguém esperava nesse papel. Veja bem como é que acaba Paulo Goldfield. E é precisamente ele próprio, um homem que ninguém esperava que fosse ele a fazer isso. Um homem que veio, digamos assim, da improbabilidade, não é? O destino pôs um homem, Deus pôs um homem na América. Eu não sei o que é que vai acontecer, meus amigos, não faço ideia. Aquilo que eu acho é que o Estado profundo tem muito poder, não estou convencido, isso sou eu, é a minha opinião, atenção. A minha opinião é que não estou convencido que todo este poder, todo esse Estado profundo que está muito bem aqui, nos USA e o Partido das Sombras, todo este Estado profundo, meus amigos, duvido que deixem o Donald Trump chegar ao poder. Mas isso sou eu, é a minha opinião. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer no dia 5. Só Deus saberá, neste momento, só Deus é que sabe o que é que vai acontecer. E pronto. Agora, rapidamente, as eleições americanas, meus amigos, isso é para quem quer perceber um pouco e aproveita este vídeo, já que estamos à beira das eleições. O sistema de eleição americana para o cargo do presidente americano e do vice-presidente é um sistema de eleição indireto, não é? É diferente aqui dos nossos sistemas, em que são os membros do colégio eleitoral que vão ser eleitos. Elas ocorrem quadrienalmente, não é? Quer dizer, de 4 em 4 anos, a primeira terça-feira após o 1º de novembro. 1º de novembro. Ou seja, os eleitores do colégio eleitoral estão formalmente, seus votos eleitorais na primeira segunda-feira após dia 12 de dezembro na capital do seu estado. Portanto, o Congresso
então certifica-se dos resultados no início de janeiro. E o dia da tomada de posse é no 20 de janeiro. Bom, isto mais ou menos muita gente já sabe, eu vou passar assim um pouco à frente. Portanto, o presidente se elege em uma assembleia formada por 538 delegados. Ou seja, este número é igual à soma de 100 senadores, mais 435 deputados, mais 3 delegados de Washington, D.C., que não têm senadores, mas sim delegados. Portanto, como há 538 delegados no total, um candidato precisa de pelo menos 270 votos para ser eleito. O que se traduz em metade de 538, ou seja, 269, mais 1 igual a 270 delegados a serem eleitos. Portanto, em janeiro, poucos dias antes da tomada de posse do presidente eleito, pelo Colégio Eleitoral, membros da Câmara dos Representantes e da Câmara do Senado Federal se reúnem para a contagem e certificação dos votos do Colégio Eleitoral, chancelando os resultados das eleições. Ou seja, pronto, isso é mais ou menos o sistema. O que é que podemos ver mais? Portanto, após essa contagem de todos os votos, o vice-presidente declara o vencedor geral das eleições. É importante também ver o procedimento da votação. Quando o cidadão vota no seu candidato, esta pessoa, na verdade, está votando para instruir o delegado do seu estado em quem votar no colégio eleitoral. Por exemplo, se um eleitor vota no candidato do Partido Republicano, realmente essa pessoa está ordenando ao delegado do seu estado para que vote no candidato republicano no colégio eleitoral. Assim, quando o candidato vence em um estado pelo voto popular, ele automaticamente ganha os votos de todos os delegados desse estado. Dessa forma, é possível um candidato ser derrotado nas urnas, mas ser eleito graças ao colégio eleitoral. Isso cria a tal situação de que, às vezes, há mais votos no candidato, mas o outro candidato ganha por causa do colégio eleitoral, não é? Então, caso nenhum candidato obtenha mais de 270 votos no colégio eleitoral, a segunda emenda entra em vigor e a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decide quem será o novo presidente. Bom, isso não interessa muito. Pronto, apenas para percebermos que não é a quantidade de votos, meus amigos, mas sim quem ganha mais nos Estados todos americanos, quem tem o colégio eleitoral, quem tem mais representantes do colégio eleitoral. No final, a contagem de todos os Estados é que se vê quem ganha, não é? E por isso pode haver... Lembro-me, por exemplo, do presidente Bush, agora não sei se foi com o Kerry, não é? Acho que foi, que teve mais, portanto, a votação teve, o adversário de George W. Bush teve mais votos, mas foi George W. Bush que ganhou. Também houve lá umas pequenas confusões, não é? Dizem que houve lá umas pequenas confusões, mas ele teve mais... teve no colégio eleitoral o número foi maior de representantes de cada estado, o que não quer dizer que se traduza em mais votos das pessoas, não é? Portanto, isso é importante também nós percebermos como é que funciona a eleição norte-americana. Pronto, também atenção, porque muita gente às vezes entra em confusões, não há segundas voltas nenhumas no sistema americano, e só em janeiro é que é decidido, de facto, e que entra em funções o presidente americano. Dito isto, já vimos mais ou menos a América de Trump, já vimos o que é que Trump representa, já vimos que ele, em parte, nem sequer vem de nenhum setor, digamos assim, político principal norte-americano. A definição que eu mais consigo para tentar explicar quem é este personagem é um businessman, é um realpolitik, é um homem de negócios, é um homem que sabe muito bem, digamos assim, fazer a mediação, digamos assim,
Talvez Donald Trump também seja bom diplomata, não é? Porque ele tem as características para isso. Para ser diplomata também é preciso ter esse carisma. E pronto, penso que neste momento, na minha análise, é claro que a comunicação social toda ela vai dizer o contrário, mas na minha análise é o presidente certo, na altura certa, para ser o presidente dos Estados Unidos da América. Espero que mais uma vez tenham gostado. O próximo vídeo será aqui uma coisa muito interessante que eu vou mostrar aos meus amigos. Os traidores e traições na história de Portugal. Não percam, porque isto é muito interessante. À luz da história de Portugal, isto já vai ser depois das eleições, não é? Já vai ser em novembro. Vamos então fazer uma análise deste trabalho fantástico de Sérgio Luís de Carvalho, traidores e traições na história de Portugal. E não foram poucas, meus amigos, não foram poucas. Então, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo, mais uma vez ter sido útil para os meus amigos. Não se esqueçam de pôr um like, não é? Não se esqueçam de partilhar quem quiser. Pronto, é tudo. Espero que mais uma vez tenham gostado. E um abraço e até uma próxima.